Olá a todos, graça e paz. Eu quero fazer um estudo sobre escatologia. Então, o tema desse estudo é Até que eu ponha os inimigos debaixo dos pés, em uma visão pré-milenista, né? O que é isso? Uma visão que defende o reino literal, o reino milenar, né? O reino de Cristo na Terra, diferente do amilenismo que defende um reino simbólico, né? Se você é milenista, eu peço que você escute o estudo até o fim, né? Antes de você fazer alguma crítica, fazer algum comentário. Não mande uma mensagem sem você ter escutado todas as partes desse estudo. Eu vou ler vários textos, então eu quero que você analise, medite e eu vou fazendo os comentários. Amém? Então, iniciando o estudo, eu quero citar um texto que se encontra em Atos, no capítulo 2, versículo de número 25. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Aqui a palavra morte é a palavra Hades. E esse texto que Davi citou, que Pedro utilizou aqui, está em Salmo 16. E aí ele vai falar a respeito de uma profecia que se cumpriu aqui nesse contexto de Atos, né? Vai falar a respeito do trono de Davi, continuando a leitura. Fizestes-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, olha que interessante, um dos teus descendentes. Prevendo isto, referiu-se o quê? A ressurreição de Cristo, que nem foi deixado no Hades, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então percebe que o apóstolo Pedro aqui está dizendo assim, que a profecia de Salmo 16 foi cumprida nesse tempo a qual ele vai falar que Cristo morreu, né, não deixou a sua alma no Hades, no mundo dos mortos, mas ele o que? Ressuscitou. E aí ele vai falar que prevendo isso, o que? Prevendo dessa descendência que se assentaria no trono. Desse trono de Davi, que muitos utilizam a expressão. Então, nesse ponto aqui, você percebe que se cumpriu esse texto. A sua alma, né, não foi deixada no Hades e nem o seu corpo experimentou corrupção, porque o corpo dele não se deteriorou, ele ressuscitou ao terceiro dia. No versículo 32, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, ressurreição de Cristo, por isso que o seu corpo e a sua alma não ficou no Hades, o seu corpo não experimentou a corrupção por causa da ressurreição. Olha o versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vês e ouvis. Olha agora um outro texto que ele vai usar do Salmo de Davi, que é o Salmo 110. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que interessante. Pedro usou o Salmo 16 e o Salmo 110 para fazer uma ligação com aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes, a qual você vê ali aquela multidão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho no seu próprio idioma materno. E o que me chama a atenção é que Pedro associa o que? A ressurreição em relação àquele trono da descendência de Davi, e ele relaciona isso ao assentar à direita do Pai, que é na ascensão de Cristo. Por causa da ressurreição, Cristo aí depois ficou 40 dias com seus discípulos, com os apóstolos, e ele ascendeu aos céus. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós, mas está colocando também os inimigos debaixo dos pés. Então isso daí não se completou ainda, porque Paulo vai usar em 1 Coríntios 15, você vai ver ali em Hebreus. É interessante a gente observar todos esses textos que vai falar
de colocar os inimigos debaixo dos pés. Quando você vai também para 1 Reis, capítulo 5, você vai ter uma revelação muito interessante ali. Então, o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 é o que Pedro vai falar sobre a ressurreição. Cristo ressuscitou, está à direita do Pai, está intercedendo por nós, está colocando os inimigos debaixo dos pés, mas ele só assentou à direita do Pai porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não estaria à direita do Pai. Então, a ressurreição é a chave da nossa vitória. O Evangelho não é somente o Cristo pregado na cruz morto. O Evangelho é Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou de fato, né? Então não é reencarnação, né? Muitas pessoas até confundem. Eu já vi pessoas confundindo reencarnação com ressurreição. Reencarnação é você voltar novamente para essa vida em um outro corpo, sendo um outro indivíduo. Então é um processo, né, que acontece. Aí eu não quero entrar em pormenores por que acontece esse processo. Mas ressurreição é você ressuscitar, você está morto, está no repouso, descansando, ressuscitar, voltando na mesma vida, tendo a consciência daquilo que você fez no seu passado. Então não perde a característica do indivíduo. Já na reencarnação você se perde, você não sabe quem foi outra hora nos tempos passados, né? É completamente diferente a doutrina da reencarnação e ressurreição. Então, o que nos garante a vitória é a ressurreição. E o apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15. Eu quero fazer uma leitura com vocês que se encontra no versículo de número 20. Então, eu não vou ler todo o capítulo. Sugiro que você leia todo o capítulo para entender esse contexto da ressurreição, porque ele vai falar muito aqui. E aqui que vai estar um dos versículos que mais é debatido no contexto aí do arrebatamento, né? Vai falar sobre não abrir e fechar de olhos. Mas olha o que diz no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quem que é a primícia dos que dormem? É Cristo. Primícia está relacionado com o dia do Pentecostes. Primícia, a festa das primícias era 7 vezes 7, dá 49 dias. E o dia de Pentecostes é o dia 50. Quem é a primícia dos que dormem? É Cristo. Então a festa das primícias aponta primeiramente para Cristo, ok? Então vai dizer, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Se você estiver em Cristo, você é vivificado. Você vai receber esse momento ímpar, né? O momento da ressurreição dos corpos. Já aqueles que não estão em Cristo vão ter que aguardar a segunda ressurreição, que é ali no julgamento do trono branco, que eu não vou falar isso também nesse momento. Versículo de número 23. Existe uma ordem, olha que interessante. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, né? Então é Cristo as primícias, ele é as primícias. Não é Cristo primeiro, depois das primícias, não. Cristo as primícias. Ele é o primeiro a ressuscitar. Aí depois vai dizer o quê? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, somente depois que Cristo ressuscitou primeiro, né, ele ascendeu aos céus, assentou à direita do Pai. Quando ele voltar na sua segunda vinda, aí sim nós ressuscitaremos. Os mortos, né? Então assim, todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Fica bem claro que a ressurreição ela só acontece na vinda de Cristo, na volta de Cristo. Então Cristo vai vir onde? Quando? Antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Então nós não podemos dividir essa vinda de Cristo em duas etapas, porque não está escrito isso, que Cristo vai vir em duas etapas. Na vinda de Cristo, os que são de Cristo vai ressuscitar. Olha o que diz no versículo de número 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Vai acontecer o fim de quê? O fim desse século, né? E aí vamos ser introduzidos sim em um outro mundo, que aí está relacionado com o milênio, que ali o novo céu e a nova terra, tem um vídeo aí que os irmãos podem acompanhar que eu fiz sobre o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra, ele inicia-se no reino milenar. Isso daí era defendido por Justino Marte, por Irineu de Leão. Então esse pré-milenismo que eu estou dizendo é justamente o pré-milenismo
é o clássico, que vai falar a respeito ali dos primeiros cristãos, do segundo século, do primeiro, do segundo século. O pré-milenismo dispensacionalista, que é recente, né? É uma doutrina de um século, mais ou menos. Então, por isso que a gente tem que analisar qual pré-milenismo que nós estamos defendendo. Eu defendo, sim, a posição da patrística, ok? Vai dizer aqui o texto, no versículo 25. Porque convém que ele reine. Quem está reinando? Cristo. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esse texto é um texto que a gente tem que analisar com cautela. Porque o que está dizendo aqui? Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando diz aqui que o último inimigo é a morte, Paulo, o que ele fez? Analise que ele pegou todos os inimigos, né? E ele tirou um inimigo e disse, esse vai ser o último a ser destruído. A morte. Na visão amilenista, pelo que eu entendi, por aquilo que eu já vi de alguns líderes que pregam, os estudos que eu escutei, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas eles dizem que quando Cristo vir na segunda vinda, Cristo já vai estabelecer o reino eterno. Não existe esse negócio de milênio literal. Mas eles falam que esse último inimigo aqui está relacionado com 1 Coríntios 15. Lá no versículo 51, 52, vai falar que quando acontece a ressurreição da igreja, né, você tem aí a destruição da morte. Então está fazendo uma ligação, tá vendo? Essa aqui é a morte que está sendo destruída, fazendo uma ligação com o versículo 25, que esse último inimigo é a morte. Aí a pergunta que eu quero fazer, para a gente refletir e meditar, qual é a necessidade de você ter todos os inimigos? Você tirar a morte e falar que esse é o último inimigo, sendo que na segunda vinda de Cristo todos vão ser destruídos. Então percebe que quando Paulo tira o último inimigo, alguma coisa tem aí. E se ali, no versículo 51, 52 em diante, está falando que a morte está sendo destruída, fazendo uma ligação com o versículo 25, nós vamos entrar em uma pequena contradição. Porque eu vou ler o texto aqui, em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos o exército que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses que estão montados em cavalos brancos, com vestido de linho finíssimo, branco e puro? Não seria a igreja que está com Cristo? Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui não foi destruído ainda todos os inimigos. Aqui está acontecendo a batalha do Armagedon. O que eu vejo? O arrebatamento da igreja na vinda de Cristo. Quando você tem... Isso daí eu vou fazer um estudo mais pra frente. Eu estou sem tempo para fazer estudos assim, devido à correria aqui. Mas quando você pega a linha de tempo dos selos, das trombetas e das taças, elas não têm que ser lidas em uma sequência cronológica. Existem eventos ali que se cruzam, que você tem que montar o quebra-cabeça ao ponto de culminar a profecia no desfecho do 777, no sétimo selo, na sétima trombeta, na sétima taça. Está falando do mesmo episódio, do mesmo evento. Como assim? Quando a igreja é arrebatada, ela se encontra com Cristo nos ares. E Cristo já vai vir com a igreja, por isso que esse exército está com a igreja, ele vai vir pisar o lagar da ira de Deus, que é o quê? Que é a destruição daqueles que se juntaram na Armagedon. Lembrando que a ira de Deus, ela não atinge o povo de Deus, né? A ira de Deus acontece para o reino do anticristo, da besta ali, do falso profeta, né? Então é por isso que nós temos que analisar esses pontos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você percebe que se a morte ela é o último inimigo, você tem ainda as nações para ser destruídas. Não seria as nações que se uniram com o anticristo, o último inimigo? Não seria aqueles que se uniram para pelejar
contra a igreja no Armagedon seria o último inimigo. Então como é que nós vamos entender o 1 Coríntios 15? Porque Paulo disse que convém que ele reine. O que é esse reino? Convém que ele reine. Uma coisa que é interessante de analisar, o reino de Cristo já está em nós. Mas esse reino ele vai externar para toda a terra. E a igreja com Cristo vai governar sobre a terra. E é aí que entra o período do 1000 anos. Então é um aspecto do reino de Cristo que está dentro de nós, a qual nós estamos anunciando o evangelho, os inimigos estão sendo postos debaixo dos pés, mas isso vai acontecer que esses inimigos vão ser postos debaixo dos pés. Aí quando você olha para o toque da sétima trombeta, o que vai dizer ali? Vai dizer assim que os reinos desse mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Então as nações foram subjugadas debaixo dos pés. Por isso que Paulo pegou a morte e colocou como o último inimigo. Porque ainda assim, você vai ter o período do reino milenar, só no final a morte é lançada, né, no lago de fogo. Mas se no contexto de uma milenista que vai interpretar 1 Coríntios 15, ele fala que o último inimigo está relacionado ali com o versículo 51 e 52, que é o arrebatamento da igreja, então vamos entrar em um conflito. Porque a igreja ali no capítulo 19, que eu acredito que muitos defendem isso, né, dos amilenistas, a igreja já foi arrebatada. E aí o que acontece? Acontece o quê? O pisar o lagar da ira de Deus, que seria ali a conclusão da sétima taça, da sexta para a sétima taça. Está pisando no lagar da ira de Deus, né? Mas a igreja está ali com o cavaleiro branco. Aqueles cavalos brancos com linho finíssimo é a igreja. Então você percebe que a morte foi destruída primeiro do que os outros inimigos? Não ficaria meio que em contradição com o que Paulo está dizendo, que o último inimigo é a morte? Então o que acontece na visão pré-milenista? Nós acreditamos que quando Cristo vir, ele colocou os inimigos debaixo dos pés, as nações. Vamos ter o período do reino milenar, por isso que o último inimigo é a morte. Vamos ter ali a batalha do Gog e Magog, depois julgamento final, depois ali você vai ver o Hades dando seus mortos, o mar dando seus mortos, né? E aí sim, a morte e o Hades ser lançado no lago de fogo. Então, percebe que é interessante a gente analisar esses pontos? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma segunda parte, que aí eu vou ler agora outros textos, que vai entrar de encontro com isso que eu estou dizendo. Então eu vou mostrar dentro do reinado de Davi e do reinado de Salomão, essa relação dos inimigos ser postos debaixo dos pés e o que acontece depois. Isso está bem explicado ali em 1 Reis capítulo 5. Por isso que é interessante a gente observar esses textos. Isso daí vai mostrar o quê? O aspecto do reino de Cristo. O reino de Cristo está em nós. Lucas vai dizer isso, né? Que o reino de Cristo está em nós. Contudo, esse reino ele vai se externar, né, sobre a terra. E aí nós temos aí sim um milênio de fato, que é um reino de Cristo de fato na terra, que está relacionado com esse período dos 1000 anos que foi falado em Apocalipse, no capítulo 20. Ok? Então Deus abençoe. Então assista o próximo vídeo.